memória construída pelo outro. E ele chama de memória estética, porque, como ele está trabalhando num texto literário, o autor criador, no texto literário, ele dá acabamento à totalidade do texto. E, então, é nesse sentido que a memória do passado, muitas vezes, é entendida como memória estética. Ele mesmo chama, mas o mais comum é a memória do passado. E aí tem essa citação dele, que vocês já devem ter lido, eu não vou ler para não perder tempo, e vou passar para outra memória. Deu para ler? Deu? Tá. Eu vou passar para outra memória, que é a memória do futuro. Parece um paradoxo. Memória do futuro. Memória do passado a gente entende rápido, né? Mas memória do futuro é no mínimo paradoxal. Memória com o futuro. E essa memória do futuro é aquela que o sujeito tem de si mesma. É essa memória que o sujeito constrói na sua relação eu para mim, na sua relação de internalização. E ele dá esse nome de memória do futuro. Essa memória do futuro, ela é comprometida com o futuro, ela é comprometida com o porvir, porque, para concretizar sua memória de futuro, o que é que acontece? Acontece que o sujeito calcula no presente os horizontes de possibilidade que ele tem para eleger e escolher algo a ser seguido. Por isso que é memória do futuro, porque é uma memória que ele escolhe no presente a partir das possibilidades que ele vê e que se lhe apresentam no futuro. E aí ele faz seleção. Umas ótimas, outras terríveis, né? Mas a vida, é o ser humano, são as escolhas que vocês fazem, que todos nós fazemos na vida, né? E ele diz, essa outra citação, reúno todas as minhas vivências, reúno a mim todo, não no passado, mas no futuro eternamente vindouro. É nessa memória do futuro que o sujeito se insere na relação do eu para mim. Tá? E eu não vou mais falar da memória e linguagem como construção discursiva, porque eu já falei quando falei na questão da alteridade e da linguagem. E aí eu vou dar um ligeiro exemplo. Eu acho que meus 5 minutos já estão terminando, mas vou ver se dá para chegar lá. Então, considerando com Bakhtin que as tradições culturais e literárias se conservam e vivem não na memória individual e subjetiva, e sim nas formas objetivas da própria cultura, sendo intersubjetivas e interindividuais, consequentemente sociais, expressam-se em textos verbais, considerando que o enunciado concreto, materialização semiótica das ações humanas, tem como uma das suas características a relação do autor com seu próprio enunciado. Usamos essa relação para exemplificar a inscrição da memória sobre o objeto cultural, língua, em enunciados produzidos por pesquisadores e por licenciados em letras. E a nossa pergunta é, como os pesquisadores e como licenciados materializam em seus enunciados as memórias construídas sobre o objeto cultural, língua? Então, eu selecionei 3 exemplos de depoimentos de pesquisadores. Esses exemplos, eles estão em textos amplamente divulgados, publicados dos autores, né? O X e Puer, em 1988, que fala sobre o ensino da língua calcado em uma concepção estrutural, constituindo-se como um verdadeiro patrimônio, matriz para os saberes organizados em disciplinas. O Pennycook, 1998, que, falando também sobre o ensino, diz que a língua é um sistema de significação de ideias que desempenha um papel central no modo como concebemos o mundo e a nós mesmos. E Signorini, que diz que, embora o campo dos estudos aplicados venha refletindo sobre a vocação crítica necessária ao estudo da linguagem, essa discussão permanece submersa ou apenas indiferentemente tratada. E a posição de 2 licenciados. Diz, é indiscutível a tradução que a linguística estrutural possui na licenciatura em letras, contudo, o curso está formando professores com uma visão simplificada, impelindo-os a transmitir aos alunos conteúdos relativos à concepção de língua somente como sistema estruturado, como a ideia da língua correta.
Afirma-se comumente que a grade curricular do curso de licenciatura em letras é feita visando a formação dos professores, porém é necessário deixar claro que tipo de formação ela dá ao professor, pois se ser formado significa ser apto a ensinar com segurança a língua materna, mostrando as várias perspectivas dessa abordagem, o curso de letras não prepara devidamente o professor. Bom, o que é que esses dizeres de pesquisadores e de licenciados dizem com relação à memória, né? Considerando um espaço de tempo de 10 anos entre os pesquisadores e os licenciados, os pesquisadores apresentam em seus enunciados como se processa a construção de uma memória sobre o objeto cultural língua. Eles apresentam essa ideia, né, nos moldes de uma memória do passado. É o outro que constrói a memória sobre o eu aí o objeto cultural língua. Tá? Ao mesmo tempo, eles apontam o risco da hegemonia dessa memória e suas implicações para o ensino da língua. O Pollack, um daqueles pensadores sobre memória que eu falei, afirma que essa memória, que ele não chama do passado, ele diz que é uma memória enquadrada, atende a determinados interesses, apagando e silenciando vozes. Então, é muito interessante ver que essa memória do passado, ela constrói, o outro constrói sobre determinado eu, no caso, eu estou falando do objeto cultural língua, e tanto eu posso, como diz Bakhtin, iluminar, como eu posso obscurecer, apagar, silenciar. No caso dos pesquisadores, eles apontam como as vozes sobre outros aspectos da língua são silenciados na construção da memória do que seja o objeto língua. Tá? Nos licenciados, eles concordam com essa visão dos pesquisadores, mas diferem, a nosso ver, na medida em que os seus enunciados apontam para um horizonte de possibilidades que restringem, tem um M aí a mais, viu? Seu futuro desenvolvimento profissional. Configura-se em seus enunciados a noção de memória do futuro, inscrevendo-se a relação com o objeto no aspecto eu para mim. É, pois, com o olhar para o futuro que os licenciados avaliam negativamente a memória de língua hegemonicamente construída, porque está em jogo sua identidade profissional. Então, o que eu queria concluir, né, é que a gente, quando a gente pensa algumas noções, e uma noção como memória, e a partir do que Bakhtin nos ensina, e outros pensadores do ciclo, mas eu estou me referindo especificamente a ele, porque foi nos textos dele que eu me amparei para escrever esse texto que eu li para vocês, a gente tem que pensar nessa ideia da relação da memória, como é que ela se inscreve, como é que ela é internalizada, e como memória do futuro, na relação do eu para mim, e essa relação tem um valor axiológico, que isso é imprescindível a qualquer análise, a qualquer enunciado, do ponto de vista do enunciado concreto bakhtiniano, e a gente pode perceber que tanto a memória do passado pode resgatar esse passado, reconstruir esse passado, reconstruir essa história, como ela pode também apagar e silenciar. Então, daí que, para mim, se coloca um objeto de estudo muito pertinente, muito interessante, trabalhar essa construção discursiva da noção de memória. Muito obrigada pela paciência.